E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Agora a gente vai resolver a questão 142 da reaplicação do Enem 2021. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. Então, com calma, vamos tentar entender aqui. Vê, ela está com o carro estacionado, né, na interseção da Rua 1 com a Avenida A. A gente vê que a Avenida A é essa daqui, ó, que está sendo representada pelo eixo X, concorda? E a Rua 1 é essa que está sendo representada pelo eixo Y. Então, é como se ela estivesse na origem do plano cartesiano. Está dizendo que ela está a 40 metros de distância da Avenida A. Só que 40 metros de distância pode ser para cima ou para baixo, em relação à Avenida A, que seria o eixo X. Nesse caso, está dizendo que é na direção da Avenida B. Olha que a Avenida B está para baixo. Então, eu estou numa rua, na Rua 3, estou a 40 metros de distância da Avenida A, na direção da Avenida B, ou seja, descendo. Tá? Aí diz o seguinte: no mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e o das ordenadas com a Rua 1. A gente já sabia disso. Sendo a origem 00 o local onde se encontra estacionado o veículo. A gente também já sabia. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias formam quadrados de lados medindo 100 metros. Tá? Aí o que é que a questão quer que você encontre? Diz o seguinte: qual é a ordenada, deixa eu grifar de amarelo aqui, qual é a ordenada do ponto que representa a localização do hotel? Vamos lá, pessoal. Ordenada, né, se você não está lembrado aí, significa o valor do y daquele ponto, daquele par ordenado, tá? Então, pensa comigo. A gente já sabe que o hotel, aqui em cima onde eu grifei de azul, tá? O hotel está na Rua 3, a gente já sabe disso. E ele está a 40 metros de distância da Rua A. Só que a gente sabe que a Rua 3 é tudo isso que eu estou grifando aqui de azul. Ó. O hotel tem que estar em algum lugar por aqui, a 40 metros de distância da Rua A. Só que está dizendo que está a 40 metros de distância da Rua A na direção da Rua B. Ou seja, eu tenho que estar nessa linha azul, tem que estar a 40 metros de distância do eixo X, só que no sentido de B. Então significa que eu vou ter que descer. E aí eu vou marcar esse ponto aqui vermelho para representar o hotel. Concorda que tem que estar mais ou menos por aqui. A gente sabe que o lado do quadrado inteiro é 100. Como 40 está perto de 50, estaria mais ou menos ali na metade da rua. Tá? Então, eu tenho que estar a 40 metros de distância, seria essa distância aqui que eu estou fazendo. 40 metros de distância, porque o quadrado inteiro tem 100. No sentido da Rua B, na direção da Rua B, ou seja, descendo, e essa distância é da Rua A, e eu tenho que estar na linha azul. Então, significa que, se eu andei para a direita 200 metros, porque eu andei em 2 quadrados, o hotel seria representado, o X dele, por 200. E o Y? Aí eu tive que descer 40. Se eu desci, então é negativo. Então, o Y seria menos 40. Por isso que a resposta correta, então, será que a letra B. A ordenada será menos 40. Aí, pessoal, antes de concluir, deixa eu só fazer uma pergunta. Imagina que essa questão estivesse explorando de você o seguinte: qual é a distância em linha reta de onde ela está estacionada até o hotel? Aí seria essa distância aqui, ó, que eu vou riscar de verde. Se a pergunta fosse essa, como é que você encontraria essa distância que eu vou chamar de x aqui? Bem, se você pensou em teorema de Pitágoras, é exatamente isso, tá? A gente teria aqui um triângulo retângulo e bastaria usar o teorema de Pitágoras. Um dos lados seria 200, o outro lado seria 40, e aí a gente teria x, tá? Para usar o teorema de Pitágoras. Então, estou fazendo esse comentário porque muitas vezes esse tipo de questão é explorado dessa maneira, tá? Então, pessoal, isso daí, se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários, beleza? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.